Esse relato é um relato da família de um amigo meu, é uma história de família. O pai dele contou pra ele e ele, consequentemente, acabou contando pra mim. Pedi a permissão dele e ele falou que podia contar aqui no canal. Vou contar em primeira pessoa. Quem tá falando é o pai dele. Olá, meu nome é Carlos. Tenho 45 anos hoje. Mas o relato que vou contar aconteceu em 1999, quando eu tinha apenas 19 anos. Naquela época, morávamos na roça, no sertão da Bahia, numa pequena propriedade. Era eu, meu pai e minha mãe. Nossa vida era bem simples e muito dedicada ao trabalho na roça. Cultivávamos tudo o que podíamos: milho, feijão, mandioca. Vendíamos também numa feira de uma cidade vizinha. Nós normalmente vendíamos os derivados do leite, como queijo, manteiga e requeijão. Nós íamos de 15 em 15 dias para essa cidade. Essa cidade se chamava Jacobina. Eu sempre acompanhava meu pai nessas viagens. Ele era um homem de poucas palavras, mas sabia tudo sobre o campo. E com esse cenário simples e tranquilo, um dia tudo mudou. Um vizinho novo se mudou para uma casa abandonada. Não tinha família, não tinha mulher, não tinha filhos. Era relativamente perto da nossa roça. O nome desse cabra era Henrico. No começo, não pensávamos que algo pudesse mudar, mas ao passar de dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Os cães começaram a ficar mais agitados, começaram a sumir galinhas e às vezes até mesmo apareciam mortas, sem explicações. Uma vaca também apareceu morta no nosso pasto, sem contar os barulhos de noite. Eram barulhos bem longes, como se alguém estivesse rondando a nossa casa. Não era nada sério. Eu pensei, o que poderia ser, aliás, né? Talvez algum bicho do mato, mas esse tipo de coisa era estranha demais para ser somente coincidência. Meu pai sempre falava que devíamos ficar atentos, mas também não parecia dar tanto valor às coisas que estavam acontecendo. Talvez fosse a vida simples da roça que nos fazia acreditar que nada de extraordinário poderia acontecer. Eu, mesmo jovem, já sabia como as coisas funcionavam. Mas em um certo final de semana, meu pai caiu doente. Ele não queria, mas eu insisti em ir sozinho pra feira, o que não era comum. Eu fui uma vez, mas fazia tempo. Ele relutou por um bom tempo e no fim concordou. Ele sabia que tínhamos que pagar as despesas. Eu segui para Jacobina com a carroça e o cavalo. A viagem era longa e o clima estava um pouco mais frio que o normal. Quando cheguei na cidade, incrível, eu vendi muito. Acabei me animando com as vendas e o tempo passou um pouco mais rápido do que eu imaginei. Quando percebi, o sol já estava se pondo. Eu me apressei para voltar para casa, mas ao conversar com alguns comerciantes, percebi que muitos me aconselhavam a não retornar à noite. Alguns até ofereciam um lugar para eu dormir, mas eu, sendo teimoso e, na verdade, estava até um pouco preocupado, decidi voltar mesmo assim. O caminho de volta parecia um pouco diferente. O ar estava gelado e tudo parecia meio quieto, mas sombrio. A estrada de terra que conhecíamos bem estava solitária. Quando cheguei perto da nossa roça, aí que complicou. Comecei a escutar alguns passos, como se alguém ou algo me seguisse na escuridão. Achei que fosse algum bicho, sei lá, um lobo, um cachorro, sei lá, qualquer coisa. E continuei minha viagem. Mas com o tempo, o som ficou mais alto, ficou mais claro. Agora, com uma sensação que não estava mais sozinho, puxei meu facão. Eu sempre levava, mas não achava que poderia me ajudar em alguma coisa. Então, acelerei para a minha roça. O barulho dos cascos do cavalo misturava-se com o som da floresta, mas ainda assim sentia que tinha alguma coisa de errado. A tensão começou a me consumir. Cada estalo nas árvores me fazia pensar que a coisa estava ficando mais próxima. Foi quando eu escutei um grudido muito alto. Vinha do lado esquerdo da estrada. Meu corpo parou. Fiquei paralisado por um momento. Não conseguia ver o que era, mas sabia que não era um animal comum. Um som grotesco e assustador. Algo que não deveria existir naquela mata. Meus olhos se ajustaram um pouco com a luz e quando eu vi uma sombra, algo correndo toda torta, de forma estranha ao meu lado. Algo que me pertencia à terra. Aquilo lá pertencia ao inferno. Mas o pior eram seus olhos vermelhos. Brilhavam na escuridão.
como duas chamas, me fitavam como uma intensidade que gelava a alma. Tinha ódio naquele olhar. A criatura parecia deformada, com movimentos tortos, como se fosse humana, mas de alguma forma distorcida e monstruosa. O coração bateu forte e, sem pensar, eu acelerei ainda mais. O cavalo estava assustado e eu senti que algo me seguia. A estrada parecia interminável. Foi quando a carroça passou por um buraco na estrada. Eu quase capotei. O cavalo parou de repente, assustado, sem pensar duas vezes, num impulso, num instinto. Eu sabia que o cavalo ia empacar. Saltei da carroça e comecei a correr. Minha casa estava perto. Eu sabia que estava perto, mas o terror me consumiu. Mas algo me dizia para correr mais rápido. As pernas pesavam, mas eu não podia parar. Meu coração batia forte no peito. E o som de algo que eu não queria identificar me seguia. Quando cheguei mais perto da varanda de casa, escutei um grunhido aterrador, como um grito de dor e raiva. Nesse momento, meu pai estava na varanda. Estava me esperando, eu já tinha passado o horário. Ele levantou rapidamente e disparou um tiro pro alto. O som do revólver ecoou pela noite. E a fera, que parecia estar poucos metros de mim, se afastou rapidamente, desaparecendo na escuridão. Entrei correndo para casa, desesperado. Meu pai não disse nada. Apenas mandou eu entrar sem questionar. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não falava nada sobre. Na manhã seguinte, fomos até a carroça e o cavalo. O cavalo já havia retornado sozinho. Ele conhecia o caminho. Tudo estava no lugar. Meio remexido, mas tudo estava lá. Mas algo me dizia que o que aconteceu naquela noite não tinha sido algo isolado. Aquilo iria se repetir. Meu pai não quis falar sobre o assunto. Só disse para eu ficar quieto e não questionar. Aquilo tudo ficou gravado na minha mente. E o medo de saber o que realmente estava atrás de mim naquela noite nunca me deixou. Após aquela noite, a fera se tornou mais ativa. Começou a atacar nossos animais com mais frequência, rondando cada vez mais próximo de casa. Durante as noites, ouvíamos barulhos ao redor da casa, passos, como se ela estivesse se divertindo, com o medo que nos colocava. Ela começou a arranhar as paredes de madeira da casa, fazia som agudo que me gelava até a espinha. Certa noite, meu pai, farto desse jogo de gato e rato, decidiu tomar uma atitude. Ele deixou eu e minha mãe no quarto e ficou sozinho. Ele ficou vigiando pela janela. Quando os barulhos começaram novamente, a fera rondando a casa e tentando nos assustar ainda mais, ele não hesitou. Pegou o revólver, apontou na janela e disparou. O som do tiro foi ensurdecedor. Tudo ficou quieto. Sem perder tempo, meu pai disparou mais 3 vezes. Cada tiro ressoava na quietude da roça, na quietude da madrugada. E logo a fera, que havia se aproximado ainda mais, começou a recuar, desaparecendo nas sombras. Não ouvimos mais arranhões das paredes nem uivos. Meu pai, com uma expressão determinada, nos disse que tudo estava tranquilo, por enquanto, mas que deveríamos continuar atentos. Logo ao amanhecer, ele levantou mais cedo que o normal, pegou seu revólver e me chamou para acompanhá-lo. Sabíamos que o confronto com o Henrico era inevitável. Fomos até a casa do fulano. Quando chegamos lá, o homem estava totalmente machucado. A casa dele era uma bagunça. Tinha sangue para todo lado, comida estragada. Ele tinha marcas pelo corpo que pareciam de tiros. Porém, as feridas já estavam se fechando. Jogado um monte de pano, um monte de trapo. Ele tentava se levantar. Ele estava com os olhos cansados, como se não dormisse algumas noites. Meu pai encarou com frieza. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e não hesitou em falar diretamente. Olha aqui, seu demônio. A voz do meu pai soou mais dura do que nunca. Eu sei o que você é. E sei também que, como fera, eu não consigo te matar. Mas como homem, tenho certeza que tu não aguenta um tiro na testa. Henrique olhou, mas não respondeu. Seu olhar estava cheio de dor, mas também medo. Ele sabia que meu pai estava falando sério. Te dou 2 dias para sumir daqui. Meu pai continuou sem vacilar. Se não for embora até lá, eu não vou te deixar viver mais não, vagabundo. Henrique, aparentemente sem forças para mais nada, não disse uma palavra. Abaixou a cabeça, sabendo que não tinha os argumentos para se defender. A cena ficou silenciosa por alguns segundos. Meu pai não olhou para trás quando se virou para sair. Eu me levantei com ele, voltamos para casa
O ar estava diferente naquela tarde. Henrico sumiu, não vimos mais sinais dele. Meu pai, graças a Deus, retornou à nossa roça. Durante os próximos dias, apenas alguns uivos distantes eram ouvidos ao longe, mas nada nas nossas terras. E o medo que tomava conta de tudo, finalmente começou a desaparecer.